Falava muito em forma de parábolas, né? E nas suas pregações você usa muito parábola também. Qual que é a parábola da Dona Amélia? Ah, Dona Amélia! É. Não, essa é ótima. Onde eu vou, padre, fala com a parábola da Dona Amélia. Eu anotei né? aqui. Dona Amélia. Mas a parábola, o Vilela, só um adendo aqui, para talvez as pessoas não saibam, né? Fora da minha vida de padre, eu fiz alguns cursos para me ajudar. Né? Eu descobri, eu sempre fui, né, uma pessoa muito feliz, sempre quis ser padre, mas eu tinha uma tristeza interior que nada resolvia. É mesmo? Né? As pessoas não sabiam, não. Que eu vim de muito bem, sabe? Mas eu sozinho, eu sentia assim, uma tristeza. E eu era padre, feliz com o que eu fazia, eu não entendia. Então eu falei, não é espiritual. Porque se eu estou na vida espiritual e não é, deve ser alguma coisa na minha história de vida. Então eu fui procurar alguns cursos, né? Aí eu fiz o Master Coach, fiz PNL, Inteligência Emocional, fiz Neurociência Aplicada, muita coisa. E aí, num desses módulos, né, eles nem sabiam que eu era padre lá, eles abordaram a força da parábola na vida humana. A força da comparação, da analogia. Falaram de vários mestres lá, entre eles Parábola Jesus, era isso, era uma história fantasiosa é uma metáfora de alguma coisa. De alguma coisa. Você fala sem querer falar. Entendi. A parábola tem essa vantagem. Porque, na verdade, se tiver 50 pessoas me ouvindo e eu conto uma parábola, as 50 pessoas elas vão escutar a parábola na realidade dela. Entendi. Por isso que a parábola funciona. Porque você não está interpretando o que é a pessoa, você está julgando para ela a vida dela. E a pessoa entra ali. Né? Então Jesus ele usava muita parábola, que se ele falasse do pai, do jeito do pai, a gente não entender nada. Então ele falou o pai do jeito nosso aqui. Aí eu conto umas histórias, porque aí desperta a criança interior que a gente tem, né? Mas a Dona Amélia é muito boa. Tá. A Dona Amélia eu conto para falar sobre a alegria interior, que não é uma alegria de fora, né? Não que a riqueza não traga alegria. A gente tem que trabalhar, tem que ter vitória financeira, mas isso tem que ter um propósito maior, né? Mas a Dona Amélia é uma senhora banguela, morava numa casinha descascada, punha a mão no sofá, na almofadinha, ficava na janela o dia todo. Aí passou um cara bem de vida, um carrão, terno importado, mulher muito bonita, os filhos estudando, mas ele era infeliz, muito infeliz, muita coisa para resolver. Então ele olhou para aquela janela, viu a Dona Amélia, já sabia da fama dela, então ele abre a janela, dá uma buzinada, quer dizer, pra ela ver a vida dele, né? Sim. E ele fala assim, olá, a senhora tá boa? E ela banguelinha, né? Tô bem, meu filho. Se melhorar, vira festa. Só tinha 2 dentes, tadinho. Fala que um era pra doer, o outro pra furar jabuticaba. E ele vai pro trabalho dele. Só que aquela mulher o incomodou. E isso é que incomoda as pessoas. O testemunho de uma alegria genuína. A pessoa que não é feliz, ela se incomoda com quem é feliz. Não deveria, né? Não deveria. Mas você vê muito isso hoje, né? A pessoa não quer o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Né? São os inimigos gratuitos que a gente tem. Ele chegou no trabalho dele e chamou o secretário. Eu falei, olha, você conhece uma véia banguela que fica naquela praça perto? Ah, conheço demais, quem não conhece? Dona Amélia, todo mundo gosta dela. Pois é. Tá aqui, R$1.500. Você vai no supermercado, vai comprar comidas pamparra pra ela. Mas não compra só arroz, feijão e fubá, não. Compra coisas que ela nunca comeu. Leva Yakult, sorvete, açaí, essas coisas de criança também. Enche a casa dela de comida. No final, eu conheço o tipo dela. Ela vai falar com você assim, ô meu filho, muito obrigado. Deus abençoe. Eu sabia que Deus ia mandar. Aí você vai falar com ela. Não, mas não fui eu que estou entregando pra senhora, não. E ela vai perguntar, quem mandou? Você vai falar com ela, é o diabo. Nossa. Pra ela perder a fé. Porque ela tá rezando, não tá vindo nada. A hora que você falar com ela, foi o diabo que mandou, ela vai assustar. Falou, então é melhor eu servir o diabo, porque eu tô rezando, eu tô numa pobreza. E tem outra. Ele falou com o funcionário. Se ela não perguntar quem mandou, eu vou te despedir. Ah, tá. Ela tem que perguntar, porque eu quero quebrar as pernas dela. Não, isso aí é fácil. Ele foi, comprou tudo, chegou na casa dela, tocou buzina lá. Ela falou, pode vir, meu filho. Se é da paz, pode subir. Ele subiu, Dona Amélia, trouxe um presente para a senhora. O carro está cheio de comida. E ela com o terceiro na mão falou, meu filho, Deus te abençoe. Eu sabia, hoje na minha oração, Deus falou comigo, você vai comer, Dona Amélia. O cara olhou e falou, você não sabe quem mandou isso aqui. Aí encheu a cozinha de comida, uma casa pequena, né? Sei.
Encheu o armário. Falou, pode pode ir colocando. Não tá na cama mais não, dona Amélia. Pode colocar na minha cama. Pode colocar. A véia hoje come. Encheu a cama, não coube mais. Pode colocar no banheiro. Encheu lá o chuveiro. Pode colocar na tampa do vaso. Ó, dona Amélia. Na tampa do vaso? É, meu filho. Se não entra, não sai. Não tá entrando nada, nem os ex-vasos a véia tá usando. Mas encheu. E ele falou, tá aí, dona Amélia. Tá feliz? Muito feliz, meu filho. Tem coisa que eu vou ter que ler o rótulo. Nem sei como que come isso. Mas sabe, tudo de comer, viu? Ô, meu filho, Deus que pague. Você foi um anjo na minha vida. Não fui eu que mandei, dona Amélia. Eu só vim entregar. Então, meu filho, abençoa quem mandou. Fala que eu tô muito feliz. Que ele foi uma bênção de Deus na minha vida. Mas a senhora não quer saber quem mandou, não? Quero não, meu filho, porque a palavra de Deus fala que o que faz a mão direita, a esquerda não sabe. Se eu souber quem mandou, eu vai perder a bênção de Deus? Não, eu só tem que perguntar. A pessoa faz questão que a senhora saiba. Eu não quero saber, não. Nós tem que perguntar. Pergunta na minha. Não, meu filho, a velha não quer saber. Pelo amor de Deus. A senhora pergunta, senão eu tô lascado. A senhora não perguntar, vai sobrar pra mim. Ela falou, meu filho, quer te responder uma coisa que você tem beleza, você não tem idade. Idade eu que tenho. Eu tenho certeza que foi Deus que encheu a minha casa de comida. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Tá vendo? Quebrou as pernas. Quebrou as pernas dele, aí, ó. Que maravilha. E é uma história real, né? É. Porque agora a gente vê a vida dos santos aí, que sofreram tantas tentações, que passaram muitos perrengues, eles viam, mesmo na tentação do mal, alguma coisa que Deus realizava até na tentação para eles serem mais santos, né? A história de Jó, né? Muito isso, né? É o problema da vida do Jó, nem foi Jó, né? Se você ler o livro ali, Jó era uma pessoa realmente temente. O que atrapalhou Jó foram os amigos dele e a mulher, né? Começaram a falar na cabeça dele. Ah, você reza, como que você tá? A gente tem que prestar atenção no que a gente anda ouvindo por aí, né? É com quem a gente convive. E a parábola das 4 esposas? Lembra? Essa é boa também. Essa é boa. Fala que isso eu falo sobre a importância da fé, né? Que a pessoa tem que ter uma vida em várias áreas da vida, né? Porque eu tento, ô Vilela, naquilo que é da minha área religiosa, levar as pessoas a valorizar a integralidade da vida. Porque a gente não pode fugir da vida real achando que a gente é anjo. Né? Porque isso eu já vi muitas pessoas sofrendo porque elas são cobradas demais numa esfera espiritual e que não leva em conta a vida real da pessoa. No seminário a gente aprende muito algo que me ajuda, que é a casuística. O que é isso? Cada caso é um caso. Quer dizer, a pregação ela é para todos, mas quando vem alguém a mim, eu tenho um direcionamento para esta pessoa, que pode não ser para você. Então, quando as minhas pregações, palestras, conferências, eu sempre tento levar a pessoa a ver ela como corpo, alma e espírito. Então, cuidar dos três. Cuidar do corpo, cuidar do intelecto, da emoção e cuidar da espiritualidade. Então, essa história é boa, que ela pega tudo que eu preciso, né? Essa história cabe em pregação, cabe em palestra, cabe em empresa, quando eu vou, o pessoal gosta muito. Que era um rei que tinha 4 mulheres. Aí, ele se viu gravemente doente. E o cara lá falou com ele, olha, o senhor vai morrer. Eu conheço essa enfermidade, você não tem vida por muito tempo, não. O rei falou assim, mas eu vou morrer quando? Falou, ó, seu pai morreu da mesma coisa e durou 3 dias. Ele falou, eu tô morrendo é já. Aí já mandou pegar o caixão e falou assim, ó, quer saber o seguinte? Eu não vou morrer sozinho, não. Essa tristeza eu não vou ter. Eu tive 3 esposas. Eu que vou morrer sozinho? Ele falou assim, majestade, o senhor tem 4 esposas. Ele falou, eu sempre esqueço da última, né? Pois é, o senhor tem 4 esposas. Eu sei que a última é mais assim, mas o senhor tem 4, viu? Ah, tá bom. Eu tô me sentindo meio fraco mesmo. Vou deitar no caixão, faça um caixão de casal. Que vai dar briga pra ser enterrado comigo. Eu vivi com 4, elas vão todas querem morrer comigo. Ele iludido, né? Aí ele deita no caixão e chama a primeira. Chama a primeira esposa. Veio a primeira. Mais gordinha, com uma roupa bonitinha, né? Ele falou com ela assim, olha, esposa, você foi a que eu dei as melhores comidas e as melhores roupas. E eu estou morrendo. Ela falou assim, você está morrendo? Estou morrendo. Eu queria saber se você vai deitar aqui ao meu lado. Ela disse, tá doido? Eu vou ficar aqui do seu caixão, vou ficar ao lado, vou ficar te olhando. Mas eu sirvo pra você enquanto você tá aqui. O que vai servir do seu lado você morrendo? Então eu não vou deitar aí não. Falou, ó, ingrata. Eu te dei roupa, te dei comida, agora... Ela falou, não, eu vou até aqui. Te amo muito, mas morrer com você a gente nunca viu falar isso. Alguém vai ser enterrado com você que tá morrendo.
Falou assim, mas fique aí pra você ver a segunda esposa. Chame a segunda esposa. Quem é a segunda? A amiga dele, confidente, que amava ele mais. Ele tinha muito amor por essa. Aí ela chegou chorando muito. Aí ele falou assim, tá vendo? Olha o choro dela. Como que eu vou viver sem você? Minha vida não vai ser a mesma coisa. Ai, chorando, chorando, chorando. Ele falou assim, não chore mais. Desde do meu lado, você será minha companhia. Meu filho parou de chorar na hora. Falou, o que é? Como assim? Não, como assim? Você foi minha amiga. Você tá no meu coração. Falou, olha, vou chorar. Vou viver o luto. Não sei como que eu vou viver sem você. Mas deitar do seu lado é meio complicado, né? Aí você pegou pesado. Ai, outra facada. Achei que você deitaria. Chame a terceira. Ah, a terceira, lindíssima. Um modelo. Ela entrou com um vestido voaçante, branco, muito bonita, que corpo violão. Aí ele, quando ele viajava, ele levava a terceira. Os reis, tudo ficava doido com ela, né? Ele falou com ela, amor, você é a mais bela das minhas esposas. E ela lá, né? Olhando no espelho. Estou me vendo. Pois é, eu estou morrendo. Ela falou assim, você está o quê? Morrendo. Ela deu as costas e saiu pelo castelo gritando, quem me quer? Quem me quer? Ele falou, mas é uma piriguete, hein? Nem morri ainda, quer passar a mão do outro. Essa vagabunda, essa mulher, pelo amor de Deus. Ó, quer saber? Tampa esse caixão aí. Eu vou morrer sozinho mesmo. Nem chamou a... Quando ele estava tampando o caixão, ele fez assim, sentiu alguém do lado. Aí ele falou assim, quem tá do meu lado? Sou eu, meu bem. Quem é? A sua quarta esposa. Falou, olha, eu queria te pedir desculpa. Eu não te dei roupa e nem comida. Eu não te amei e nunca achei você bela. Mas foi a única que está sendo sepultado comigo. Falou assim, não, eu vou te acompanhar. Porque eu te sirvo nessa vida e espero te servir na próxima. E foi com essa esquecida que ele abraçou e morreu. Essa é a história. Aí vem a interpretação da história. Quem é o rei? Nós. Nós somos o rei. Qual que é a primeira esposa? O nosso corpo. Pro nosso corpo, a gente dá a melhor comida e a melhor roupa. E tem que cuidar do corpo mesmo. Nós estamos numa geração bonita, né? As pessoas se cuidam bem. Não tem problema nenhum. Pode se cuidar. Você não pode ser escravo da beleza. Mas se cuidar, faz parte. Tô vendo aí tantas idosas indo de ginástica, fazendo caminhada. Tava lá em Divinópolis uma época fazendo caminhada e vi uma senhorinha, né? Andando assim com a mãozinha assim, ó. Eu olhei e falei assim, lá, aquilo que eu gosto, ó, tênis, calça, camisetinha, fazendo caminhada e rezando o terço, ó. Vovó tá na moda. Ela passou do meu lado, não me viu, não, falou assim, olá! Ela olhou, ô, Patrickite, quase que o seu passo eu não vejo, hein? Falou, ó, que bom. Que tô vendo a senhora fazendo caminhada aí, rezando o terço. Não, tô rezando o terço, não. Eu tô atualizando o Instagram. Falei, ah, meu Deus, não era terço. Quer dizer, vovó conectada, né? Quer dizer, hoje as pessoas estão vivendo, não tem problema. Só que a pessoa tem que entender uma coisa, Vilela. Por mais que a gente cuide do nosso corpo, ele voltará a ser pó. Lembra que do pó você veio, do pó você vai voltar. É uma ilusão a pessoa que vive de beleza. A beleza vai passar. Por isso que quando ele diz que vai morrer, o que a primeira esposa fala com ele? Não, eu te servi durante a vida, mas depois da sua morte que eu vou te servir. Então ela não é enterrada com ele. Segunda esposa que todos nós temos, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos amam de verdade. O que ela falou com ele? Eu vou chorar, vou sentir a sua falta, vou estar acostumado a ficar sem você, mas ser enterrado com você também não dá. Então isso são as pessoas que constroem a sua história baseada nos outros. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas elas têm que repensar o que elas dizem. Ah, o meu filho é minha vida. Ah, o meu trabalho é minha vida. Ah, o meu pet é minha vida. Aí perde isso, perde a vida. Quer dizer, esse não pode ser o sentido da nossa vida. Tem que ser o Senhor. Né? Você pode amar as pessoas, mas adorar é só Deus. Você não pode adorar as pessoas, tem que amá-las. Tanto que ela disse, olha, eu te amo, a ser enterrado com você, eu não vou. A terceira, que é a mais bela, são os bens materiais que a gente tem. Você conhece a história, eu conheço. A pessoa bem de vida, tá no hospital, no CTI, ele nem morreu, o que os filhos estão brigando? Pela herança. Pela herança. É a bonita que sai pelo castelo. Quem me quer? O homem nem morreu, ele já quer passar pra mão de alguém. Isso que os pais têm que ter muito no coração. Deixar pros filhos um legado, né? E o melhor legado que eles podem deixar é a fé, né? A honestidade, o trabalho, o estudo, né? O senso de humanidade, seus pais devem deixar. Com a herança, deve deixar uma ajuda, né? Que hoje atrapalha muito os casamentos. Outro tema que a gente pode entrar aí, que eu trabalho muito com casais, que o que atrapalha muito os casamentos recentes de hoje, eles não passam aperto nenhum.
O aperto, ele forja bons homens e mulheres, né? Eu conheço minha mãe, conheço histórias da minha família, pessoas que são meus amigos próximos. Eles casaram, não tinha nem geladeira. Meus pais contam isso. Pois é, tinha caixa de isopor, andava de busão. Hoje a pessoa casa, ela tem apartamento, ela tem casa. Eletrodoméstico. E não dá certo. Tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, então a gente não pode basear a vida nos bens materiais. Eles passam para outras mãos com facilidade. E qual era a quarta mulher? Era a fé. A esquecida da fé. Quer dizer, qual é a única mulher que o acompanhou para outra vida? A fé. Então o que eu ensino para as pessoas? Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Ame as pessoas e não as use. Sua família e os seus amigos mais próximos. A palavra diz, aquele que se descuida dos seus são os amigos. E da própria família. É um renegado, pior que um infiel. Então a gente tem que voltar, o ser humano tem que voltar na beleza do cuidado. Eu acho tão bonito isso, né? Quando eu pergunto pra mulher, e o seu marido? Ele cuida de mim. Aí sua mamãe, ela cuida de mim. Aí o seu irmão, ele cuida de mim. Esse senso do cuidar, né? O estar próximo. Os bens que a gente tem que cuidar também, né? Cuidar bem daquilo que a gente consegue. Ninguém tem pé de dinheiro, né? Então cuidar bem do seu carro, da sua casa, realizar os seus sonhos materiais. Isso não é pecado. Pecado é você roubar, é passar a perna nos outros, para você conquistar pelo fruto do seu trabalho. Não há pecado nenhum nisso. Realizar os seus sonhos materiais também, né? Mas o que não pode esquecer? Cuidar do corpo, cuidar dos outros, cuidar das coisas, mas investir na fé. O problema é quando você esquece da fé. No final, quem não tem fé, não tem nada. A pessoa que ela perde dinheiro, perde muito. Perde amigo, perde mais. Mas se perdeu a fé, ela perdeu tudo. Perde o sentido da vida. Tá na palavra. Né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Né? Essa palavra é dura, mas a gente escuta muito. De vez em quando eu faço umas pregações diferentes, porque eu penso que a repetição tira a beleza. A repetição tira a beleza, né? Igual aqui no seu estúdio. Fiquei encantado, tanta coisa diferente. Porque eu não sou daqui, né? Então é a primeira vez, o meu olho tá olhando tanta coisa. Você que tá aqui sempre, tem muita coisa que você nem vê mais. Quer dizer, a repetição vai tirando a beleza. Você compra um quadro para sua casa. É bonito na primeira semana, depois você não vê o quadro mais. Então a palavra de Deus, ela é repetida, ela vai perdendo a força, né? Quando Jesus fala assim, ó, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Imagina só, Vilela, você ser dono aqui desse bairro. O bairro é seu. Mais vale a sua alma. Não é o bairro não, São Paulo. São Paulo é sua, mais vale a sua alma. O Brasil é meu. Imagina você chegar lá na Itália e falar assim, ó, esse país aqui é meu. Jesus fala, o que adianta você ser dono do mundo se você perder a sua alma? Você é a mais pobre das criaturas, né? Então essa história vem relatar isso. O poder da fé, o investir na fé, o purificar a fé, né? Uma frase que eu gosto muito para encerrar essa aqui, né? Que as pessoas podem aprender essa. As pessoas acham que a fé não pode entrar em crise. É por isso que o jovem faz filosofia, para ser padre, para ele entrar em crise. Para fazer as perguntas. Fazer as perguntas. Porque mais importante que as respostas são as perguntas, né? Quando Jesus não queria responder algo, o que ele fazia? Ele fazia uma pergunta, ele devolvia pergunta com pergunta. Então a fé sem crise, ela é infantil. Uma pessoa que nunca teve crise de fé nenhuma, eu sempre acreditei em tudo, não tive crise de nada. É a criança que acredita em tudo. Uma fé que só vive em crise é uma fé adolescente. O adolescente que está em crise. Tem gente que vive em crise a vida toda. Isso aí também tem alguma coisa errada. A pessoa não consegue. E a pessoa que supera a crise é um adulto na fé. Então saiba, as pessoas estão vivendo um momento de crise de fé, de noite escura. A pessoa que não sente um Deus perto, ela reza e não ouve uma resposta. Ela vai à missa, ela não sente nada, mas ela vai ali porque ela sabe que o Senhor está. Ela está passando por uma fé adulta, uma fé que foi provada, forjada, e lá na frente ela vai agradecer o que Deus fez na vida dela através dessa secura espiritual. Então esse é um caminho bom, né, pra gente saber que a fé é aquela que nos acompanha.